Boa noite. Eu sou Marcelo Araújo e nós estamos começando mais uma edição de A Live, aqui, programa no Instagram que sempre traz entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje nós vamos de música com o instrumentista, compositor, arranjador, produtor Daniel Santiago, grande músico. Dentro de alguns instantes estará conosco aqui para falar da sua trajetória, da sua carreira aí de mais de 20 anos, grande guitarrista, grande violonista, lançou recentemente um disco solo, inclusive com a participação especial de Eric Clapton, isso mesmo, também outros nomes como o saxofonista norte-americano Joshua Redman, Kurt Rosenwinkel, produtor, guitarrista, né, que produziu o disco, né? Enfim, então dentro de alguns instantes teremos aqui Daniel Santiago para falar da sua carreira aí, da sua trajetória na música brasileira, que vem desde os anos 90. Dentro de alguns instantes. Já falei, estava conversando com ele há pouco tempo aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp, melhor dizendo. Então, dentro de pouquíssimo tempo, devemos ter aqui o nosso convidado. Nesta noite de segunda-feira, hoje é dia 20 de dezembro do ano de 2021, ano que está perto de acabar. Pouco mais de 10 dias para o ano acabar, mas as lives continuam, o projeto não para. E amanhã mesmo teremos mais música aqui com outro instrumentista, Marcelo Guima. Então, só aguardando um pouquinho aí, para ver se o nosso convidado chega, né? Deve estar chegando já na área, e a gente começa o bate-papo com ele. Daniel Santiago. Daniel Santiago, que também faz parte do quinteto do bandolinista Hamilton de Holanda. Hamilton de Holanda e músico conhecido internacionalmente, né, um dos grandes instrumentistas brasileiros, assim como o Daniel. E também ele já participou de outros projetos, né, já gravou, já tocou com muitos nomes da MPB, como por exemplo Milton Nascimento, João Bosco, Hermeto Pascoal, já gravou também com John Paul Jones, o lendário baixista, ex-baixista do Led Zeppelin. Daniel chegou na área, é só enviar um convite que a gente tem início aqui a live. Basta enviar uma solicitação que eu vou aceitar aí para a gente começar a conversa. Aqui, deixa eu só aguardar aqui, aceitar, né? Então vou aceitar aqui o convite. Boa noite, Daniel, tudo bem? E aí, Marcelo, tudo bem, velho? Tudo certo. Em primeiro lugar, muito obrigado aí por aceitar o convite para participar dessa live aí, para falar do seu trabalho. Que isso, Obrigado mesmo, cara? prazer imenso, uma honra tê-lo aqui hoje. Pô, obrigado pelo convite aí, pô. Você é um cara que, se eu não me engano, acho que uma das primeiras matérias que eu fiz de jornal foi você que fez, há muito tempo atrás. Tô tentando arrumar Puxa, aqui, tô fazendo uma gambiarra aqui para ver se eu consigo ficar. Tá legal para você aí ou tá muito torto? Tá bem desalinhado, né? não, não, para mim tá ótimo. Você está me vendo bem e ouvindo bem também? Não, sim, a minha agonia é que eu tenho uma agonia dessa coisa desalinhada aqui, entendeu? Uhum. Eu preferia que Mas tá tivesse bom, mais tá? reto, assim, mas tudo bem, deixa eu ver se eu Aham. consigo ficar outro jeito aqui, mas vamos ver. Tranquilo, fica tranquilo aí. Assim, pronto, pelo menos eu não fico vendo aquela parada, mas aí fica o quadro torto, né? Ah, bicho. Vai ser isso aí. Tá bom, Daniel. Bom, obrigado aí pelas gentis palavras. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite de estar aqui hoje. Obrigado aí a todos. Boa noite também para as pessoas que estão chegando na live. Então vamos conversar. Daniel, eu queria saber primeiro de onde que vem seu interesse pela música, né? Você falou dessa primeira matéria, eu lembro que você era bem jovem, né? Então eu imagino que você começou muito cedo na música. Como é que foi esse seu início? O que que te despertou interesse em se tornar um músico? Cara, isso é uma família que gosta de música, né? Que meu pai, minha mãe, daí primos, tios, todo mundo gostava bastante de música ali, nesse momento, nesse ambiente que eu cresci ali, começo dos anos 80. E aí eu acho que foi meio por osmose mesmo, assim, a música. Eu tava ali, aí tinha, meu pai tocava um pouco violão, a minha mãe nessa época também estava fazendo NB, aí
fazia artes cênicas na UNB, mas tinha aula com Borromil, Med, e, enfim, tinha um ambiente ali que assim, meu pai gostava muito de música, comprava as coisas, tinha violão em casa, aí comprou um cavaquinho, aí comprava os LPs, sempre que saía um LP, enfim, podia ser do Iron Maiden, podia ser entendeu? Sempre tinha uma quantidade grande assim de som ali rolando, então eu acho que vem desse lugar mesmo. Aí tenho primos que são músicos também, e eu acho que isso, cara. E Brasília, né, velho? Brasília, para mim, foi muito importante. Brasília, anos 80, né? Coisa do Legião, dessas bandas aí que na minha geração assim pegou em cheio, né? Uhum, uhum. Enfim, eu queria até você falando aí desse universo musical que te cercava, né? Enfim, eu queria saber quais são as suas influências musicais, enfim, como guitarrista, mas também em música em geral. Cara, isso eu sou uma esponja, assim, velho. E eu tenho períodos da minha vida. Eu acho que aquela época que a gente se conheceu, que você fez essa matéria, que se eu não me engano foi 90 e alguma coisa, 97, 98, não sei. Eu estava Uhum, muito envolvido, eu estava na minha fase envolvida com a coisa do violão instrumental, da música brasileira, Hermeto Pascoal, esse universo Gilberto, e também começando um convívio com Hamilton de Holanda. Então eu estava nesse universo aí, mas se eu for falar de influências assim, vai desde, cara, o rock and roll dos anos 70, o rock and roll dos anos 80, música eletrônica, punk rock, heavy metal, death metal, black uhum, metal, cara, samba, clube da esquina, cara, tem tanta coisa que eu não sei nem porque se eu nomeio um aí, mas assim, uhum, por exemplo, claro. eu tenho umas playlists que eu faço lá que eu faço no Spotify. Então eu tenho uma playlist assim só de punk rock, eu tenho uma playlist só de metal, eu tenho uma playlist só de anos 80 assim, que é aqueles synth pop anos 80 que eu gosto pra caramba. Uhum, Daí tem uma playlist que é só de rock and roll antigo. Aí tem uma playlist que eu chamo de Caminhos de Santiago. Aí é só a parte da MPB brasileira assim que eu gosto, mas tem desde Beto Guedes, passando por, sei lá, Tom Jobim a Marina Lima, entendeu? Então, tipo, tem assim, uhum. é bem amplo assim a parada. Legal, e interessante ouvir esse seu universo, né, de referência, que pelo que eu percebo vai aí de, como você falou, de Tom Jobim a de Side, né? É, mas é mesmo, cara. E tem dia Aham, que eu tô bacana. caminhando, aí eu tô assim, pô, aí é isso aí, na Palm Death, Decide, Paradise Lost, umas bandas assim, do começo dos anos. Eu parei aí, né? Assim, a galera que eu Uhum, gosto é essa galera antiga, né? Eu não renovei meu conhecimento de metal, não. Não sei das coisas novas, não. uhum, Inclusive, as coisas novas que eu ouvi, eu sempre acho muito parecido com as matrizes, assim. Aí eu uhum, me dava mais saudade de ouvir as coisas antigas, né? uhum. Só um comentário do Martim Soares que falou que o Daniel é uma lenda da guitarra. Martim Soares, advogado, acho que é esse o nick dele. Daniel, enfim, e seu aprendizado musical, como é que foi? Seus estudos, né? Como é que você se introduziu na Então, música para aprender? eu tive uma parte grande que foi, assim, desse convívio com o primo, que me ensinava a tocar um pouquinho e me mostrava som. Depois eu tive alguns professores particulares, assim, aqui em Brasília. Eu fiz escola de música um pouquinho, mas não fiz violão lá. Mas fiz uma parte de musicalização, não sei o quê. Depois, mais adolescente, aí fui lá para a Musimed, em Brasília. Também tive aula lá com aquela galera da antiga, que era o Mauricinho, o Lavené, acho que o Marcel, não sei. O Paraná foi meu primeiro professor de guitarra. O Paraná foi o Uhum, guitarrista da Legião Urbana, né? Antes do Dado entrar. Ele foi
um professor, um dos primeiros, assim, me ensinou a tocar Every Breath You Take, do Sting, do The Police, eu me lembro, e Sunday Bloody Sunday, eu cantava isso aí, tocava e cantava. Teve uma apresentação, tinha 9 anos, 9, 10 anos. Aí depois, cara, eu fui tocando também, assim, né, aí vai, outro amigo guitarrista, aí ensina uma coisa, não sei o quê. Depois, mais pra frente, eu tive contato com um cara que me ajudou bastante também, foi o Kiko Pérez, que é o guitarrista do Nat Roots, porque o Kiko, eu tive umas aulas com ele me ensinou coisas de teoria, assim, intervalo, umas coisas que foi muito importante, assim, para abrir a cabeça. E depois eu aí tive contato com o Gamela também, um convívio com o Gamela, mas o Gamela nem chegou a ser meu professor específico, assim, de instrumento. Eu fui lá na casa dele e aí eu virei amigo dele e ficava lá à tarde enchendo o saco, ouvindo som. E aí o Gamela que me Uhum. apresentou Tamba Trio, um outro universo musical também, uma coisa Cole Porter, Cole Porter, Gershwin, Nat King Cole Trio, umas coisas assim mais da antiga, né? Cara, e aí eu fui indo, velho. Aí fiz aqueles cursos de verão, né, velho? O Paraná é o Cadu Lambac. Eu fiz aqueles cursos de verão, aí fiz com o Lula bastante, também fiquei amigaço do Lula. Aí o Toninho Horta vinha em Brasília, eu encontrava e aprendia também. Aí o Hamilton, enfim, tem tanta gente que fez parte da minha formação que eu não consigo nem te. Assim, Uhum. é uma formação com muitos professores, assim, no final das contas, né? Uhum. Grande Gamela que você citou, né? Grande É, artista, professor, né? total, total. Enfim, chegou a ter banda de metal, não foi? Você não tinha uma banda de Eu metal tinha uma em banda chamada Brasília? Amentes, Amentes. E essa banda, ela nasceu acho que foi de 93 a 95, se eu não me engano. E essa banda, a gente chegou a gravar um disco, a gente gravou um CD, e agora o Phoebe, que era o cara que fez a banda e que carregou a banda nas costas, ele que foi o cara que. Ele Uhum. resgatou uns shows que a gente fez no Conic, e eu acho que uns trechos também da Zona Z, e lançou um DVD agora dessa banda. Mais de 20 anos depois, 20 e tantos anos depois, 25 anos, 27 anos. E, e é isso, né, cara? E foi, pô, bom pra cá. Eu adoro, eu adoro. E foi essa banda nessa época, nos anos 90 em Brasília, ela foi bem importante, assim, no cenário, né? No underground Aham. ali do death metal, a galera gostava bastante. A Mentes, É. bacana. E como foi essa transição do metal para música brasileira, um som mais influenciado por jazz também, né? Você sempre teve essas referências todas, mas como é que você saiu do metal para começar a fazer o som, como você falou que você estava fazendo naquela época, né? Muito influenciado por música popular brasileira, Clube da Esquina. Como é que foi essa É passagem? porque assim, na época que eu ouvia metal, eu era bem radical do metal. Eu sempre fui um pouco assim. Eu visto a camisa, agora mais velha que eu deixei um pouco de ser assim, mas ainda tem essa semente. Mas eu era. E só que na época do metal tinha uma coisa que eu me lembro que para mim, e para outro guitarrista dessa banda, Mentes, e para o batera também, que era uma coisa que causava para gente uma certa assim um espanto assim musical, porque o death metal, aquele que a gente gostava, era tecnicamente bem difícil assim de tocar, né? A banda Death, Dayside, assim, era. Então, o que a gente gostava bastante e que chamava atenção era o rock progressivo. Então, o Yes, o próprio Rush também a gente gostava pra caramba. Então, isso aí pro Fusion foi um pulinho, entendeu? Quando a gente descobriu o Fusion, caralho, Fusion, bicho, que isso, esse que é o som, não sei o quê. Aí um belo dia teve o show do Pat Metheny aqui em Brasília e eu fui assistir. Aí veio toda aquela parada também meio Clube da Esquina que eu já conhecia, aí eu, pô, caramba, aí isso fez a ponte de volta assim para a música brasileira total. E aí eu comecei a reouvir Milton, lembrando das coisas em casa, assim, e aí foi isso, cara. Aí a música brasileira foi voltando
E aí, quando eu conheci o Hamilton, ele me trouxe para esse outro lado também, que era um universo que eu não era familiarizado, do samba, do choro, não sei o quê. E a gente criou Brasília Brasil, e aí tem todo aquele, né? Mas foi isso. Uhum. Tem uma pessoa aí perguntando sobre Eric Clapton. A gente vai chegar daqui a pouco nesse assunto. Mas, Daniel, eu queria saber um pouco, assim, sobre suas guitarras, assim, qual guitarra que você gosta de usar e saber um pouco assim, que a gente vê às vezes guitarristas, né? Aham. O próprio Eric Clapton, todos, né? Enfim, Pat Metheny usando várias guitarras diferentes, né? Uns gostam mais da Fender, outros gostam mais Uhum. da Gibson, modelo Les Paul. Quais são as suas favoritas e o que que você acha que cada uma tem de especial para influenciar o som, seu som? Cara, cada guitarra tem uma característica, né? Eu agora, nesse momento, a guitarra que eu estou usando mais para os sons que eu tenho feito é uma guitarra chamada Mofa, que era uma guitarra que era do Kurt. E essa guitarra tava com o Pedrinho, e o Pedrinho, eu tinha uma PRS aqui, que também já tinha sido do Pedrinho. Eu e o Pedrinho Martins, a gente tem assim, um escambo de instrumento, de coisa assim, eterno. Uhum. E aí essa guitarra era dele, ele precisou vender, eu comprei. Fica meio em casa, sabe as coisas assim, né? Aí essa guitarra eu fiquei com ela esse tempo, gravei um monte de coisa com ela, essa PRS, que é uma Starland, uma guitarra ela parece uma SG assim da Gibson, uma super guitarra, ela é super versátil, dá para tocar. Toquei com João Bosco e com Teatro Mágico com ela, assim. Dava para tocar música brasileira e tocar rock, assim, que o Teatro Mágico tinha coisa de drive também, não sei o quê. E agora eu vou mostrar uma aqui, que é essa aqui, que é a Mofa, né? Essa guitarra aqui, ó. Ah, que bonito, hein? Pô, É, nossa, bacana, hein? é, essa aqui é uma guitarra, cara. Linda. Ela é enfim, ela faz a função da. Ela é uma guitarra semiacústica, né? Ela tem aquele grave do jazz, não sei o quê. Mas eu tenho também aqui, eu tenho uma Telecaster Fender, Uhum. que eu gosto pra caramba, mas ela tá inclusive chateada comigo, porque tem muito tempo que eu não pego, eu tô precisando levar ela pra. Tem uma Epiphone também, tem uma Ibanezzinha que é assim mais aguda assim para gravar Uhum. tiver que gravar uns din 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 e também funk assim, né, uma coisa bem também rola. E aí tem violão também, né? Violão acústico, violão eletroacústico, violão de aço, essas coisas. Mas Aí Costuradas, cujo nome é Valéria, já foi entrevistada aqui, que trabalha com artesanato reciclado, de peças é. recicladas, falou que achou a guitarra linda e pediu para você mostrar o timbre. Bom, mas o timbre aí vai ser difícil, porque aí eu tenho que ligar aqui. Aham, não, beleza. Mas ela É, pode ter algum vídeo que você, no YouTube que você está não, tocando, de repente ela pode ir lá não, olhar. tem vários vídeos dela no meu perfil, tem vários. Os últimos shows que eu fiz aí, todos estão. Eu gravei com ela. Tem umas sessões é, que eu fiz aqui tocando com ela. Tem aí, cara, tem bastante Uhum, vídeo. uhum. Tá bom, Valéria, você dá uma olhada lá. Marcel Powell na área, grande músico, grande instrumentista aí, Ah, Marcelo. maravilhoso. Daniel, eu queria saber um pouco essa questão, por exemplo, você falou do seu aprendizado, você inclusive falando da questão do def muito técnico, né? E a gente sabe que metal, esse metal mais contemporâneo, né, dos anos 80 para cá, tem muito virtuosismo, né? Malmsteen, Uhum. Satriani, etc. E uma das tentações, às vezes, dos músicos, isso até conversando com outros músicos que já passaram por aqui, por exemplo, Dunga, baixista, né? Falando no começo quando a pessoa começa a dominar a técnica, tende a dar muitas notas, querer demonstrar um virtuosismo, tocar muito, né? Uhum. Enfim, que é bacana, né? Legal. Mas Uhum. isso nem sempre ela vai ter oportunidade de fazer isso, né? Você, por exemplo, é um músico que toca, já tocou e toca com grandes nomes da música brasileira e tal. E às vezes o cara, quando que ele precisa começar a ter um pouco mais de apuro, a controlar às vezes esses impulsos, porque, por exemplo, se ele for tocar acompanhando o cantor, ele não vai poder fazer isso, né? Que conselho você dá para essa galera
que é virtuosa, que gosta de tocar muito rápido e tal, de esbanjar a técnica, mas tem que ir, às vezes, por outros caminhos também, não? Concordo, mas eu acho que isso é natural, porque assim, é natural de um caminho normal, né? Um caminho Uhum. normal seria natural você passar por um momento que você faz mais coisa e depois vai. Agora, tem também aquela coisa do esportista do instrumento, né? E aí tem sempre aquela, para mim, por exemplo, eu acho que uma coisa é a música, uma coisa é a emoção que a música causa e outra coisa é o esporte, né? O esporte, ele tem gente que gosta, principalmente quem é estudante, quem está assim mais preocupado com isso, mas tocar o coração, ele não necessariamente depende disso. Agora, que é bom você ter técnica, é bom, porque você pode fazer parte você tem a possibilidade de aprender mais coisa, né? Porque você tem uma técnica, aquela técnica faz você não ter a barreira técnica para aprender alguma coisa. Agora, técnicas são várias, né? Você pode ter uma técnica de frase rápida, mas aí a mão direita aqui na hora de acompanhar é ruim, ou senão você pode o inverso também, ser bom de coisa e improvisar mal, ou senão você pode é, improvisar bem, tocar bem, mas seu som é ruim, entendeu? Tipo, ter um som ruim. Assim, são técnicas, são muitas, né? Então, mas assim, por exemplo, eu particularmente acho que a música ela tem relação com emoção, com uma certa originalidade, assim, as coisas que eu acho que são mais, né, importantes, né? Originalidade, emoção, quando tem onda, assim, o som ele te transporta para algum lugar, entendeu? Quando ele troca a luz do ambiente, eu gosto de falar isso assim, quando você ouve aquele som e ele troca a luz do ambiente, ele muda o ambiente, entendeu? Então, por exemplo, quando eu vi o Radiohead a primeira vez, eu tinha um pouco de birra com o Radiohead, porque a galera em volta falava muito, mas aí eles lançaram um single chamado Staircase. E aí você vê que não é uma galera virtuosa, só que eu acho aquilo de uma inteligência musical tão alta que é, essa outra parte sabe, que às vezes um determinado nicho acha mais importante, aquilo ali para mim vira assim nada perto do que os caras fizeram ali em termos de som, saca? A sonzeira que Uhum. eles estão fazendo ali naquele lance. Então é isso. Às vezes, por exemplo, tem gente com menos recurso técnico, mas faz um sonsaço, e tem gente às vezes que tem recurso técnico pra caramba e faz um sonzinho. Então isso aqui é que é a onda, né? Uhum. Saber dosar. E tem também questão de pensar, por exemplo, na harmonia, na composição, né? Uma série de coisas, né? E no conceito, né, por trás também, né, cara? Você trazer se alimentar de outras fontes, né, velho? Sabe? Não é só música, é o seu olhar para a cidade, entendeu? A sua relação com o outro, um livro que você está lendo, um filme, sei lá. Tem várias outras coisas que você traz para a música, né? A música é um reflexo do que o cara é, para mim, entendeu? Tipo assim, Uhum. a síntese que ele faz é a maneira como ele absorveu as coisas que estão em volta dele e transformou aquilo em alguma coisa, né? Legal essa sua percepção, né? São muitos artistas, né? Grandes artistas têm essa visão de ser influenciado pela vida, né? O próprio Sérgio É. Chiavasoli, guitarrista, estava aqui outro dia, falou exatamente isso, né? Que a música, no caso dele, é a vida, né? Ah, E total. alguém fez uma pergunta aqui. Aquele disco Union já levou para. Tá. Já me levou para vários lugares. Daniel, você falando sobre isso, filmes que te inspiram, por exemplo, livros, né? É, tem alguns assim que você lembra que você citaria como Cara, referência? um romance que eu não tinha lido, na verdade, assim, fico rodando nele. Aquele 100 Anos de Solidão, que eu acho que é uma coisa assim maravilhosa, mas tem outros romances que eu li também. E agora, mais recentemente, eu tenho é, essa coisa de política, assim, me criou uma certa curiosidade, já de um tempo que eu tenho, assim, e eu
meio que fiquei a fim de ir nas fontes, assim, mais do que só no discurso político partidário, esse discurso meio senso comum, que é o que rola, assim, mais ou menos, né? Então aí, cara, a galera, por exemplo, lá eu acho que a Coreia do Sul, por exemplo, está fazendo uma crítica bacana, desde o do filme lá do Parasita até a série Round Six, mas aí tem um filósofo de lá que é germano, sul-coreano, germano, não sei como é que fala, mas ele é sul-coreano e que foi para professor na Alemanha, chama Byung-Chul Han. Aí eu li o livro dele, A Sociedade do Cansaço, achei bem legal. Aí estava lendo outro cara, que é um italiano, um filósofo italiano chamado Franco Berardi, Bifo, também muito legal. Tony Negri também, que é outro italiano. Então, esses últimos anos, eu tenho gostado bastante de ler umas coisas de filosofia, assim, filosofia também política. Tenho interesse nisso. Filme, cara, filme eu gosto de. Hoje eu estava vendo aquele Duna, a nova versão. E, cara, aquele diretor, eu gosto bastante daquele diretor, porque eu me esqueci o nome dele, mas ele fez o Blade Runner 2 também. E tem um negócio bacana que eu gosto muito daquela estética arquitetônica que chama brutalismo, modernismo, né? Então ele explora bastante isso, tem bastante aqueles concretos assim, com vão, com, sabe, aquela coisa assim. E eu acho maneiraço aquilo. Cara, aí gosto de Fellini, bicho, enfim, né? Tem essas coisas todas aí. Eu não sou igual o Ed, que conhece, o Ed Mota conhece tudo, todos não sei o quê, mas eu tenho um super interesse também. Ele até esses dias ele estava brincando lá, falando que a galera. Por exemplo, eu gosto do Lars von Trier. Eu acho que ele malha um pouco, porque a galera deve falar isso muito, né? Mas eu gosto do Lars von Trier. Acho do caralho. Cara, tem muita coisa, né, velho? Tem muita coisa. Não sei. Uhum. Massa. Daniel, você estava falando há pouco, né, da sua colaboração com a Milton, a gente vai chegar lá, mas você, assim, já tocou com muita gente, enfim, lembro de ver você tocando até no curso de verão com Ginga, né, assim, acho que Uhum. foi em 99, por aí, 2000, alguma coisa assim, mas você já Sim, tocou com Hermeto, João Bosco, Milton Nascimento, já tocou com John Paul Jones, não é isso? Ex-baixista do Led Zeppelin, Joshua Redman, que inclusive também participa do seu mais recente disco, maravilhoso saxofonista americano. Essa experiência de tocar com várias pessoas e pessoas que refletem um pouco essas suas referências diversas, né, de vários tipos de música. Que tipo de bagagem isso traz para você? cara, eu acho que assim, é isso, né? Você se alimenta de universos outros, né? Que não o seu, né? Eu acho que resume, posso resumir dessa maneira, né? São outros universos que eu tive a oportunidade, a sorte e, de uma certa maneira, também conseguir aproveitar elas, né? Uhum. De ter um contato com outros universos, né? Com outras bagagens musicais. Isso é lógico que interfere na minha própria, né? Na minha própria formação e a maneira como eu vou compondo porque é isso, né? Se parar para pensar, tem repertórios que eu aprendi, ou seja, coisas, né? Repertórios de outras pessoas. Então, é meio que a síntese que outras pessoas fizeram. Eu também fiz uma leitura daquilo e introjetei, né? Então, eu acho que é isso, assim, enriqueceu a minha bagagem musical e me proporcionou uma certa liberdade também musical, assim, sabe? É. Uma curiosidade, como foi o contato com John Paul Jones? O John Paul Jones eu tive contato 3 vezes na minha vida, que tinha um festival de bandolim e ele é envolvido com o universo do bandolim. Tem um festival de bandolim na França e ele era tipo convidado de honra do festival. E aí a gente ele fez participação umas 3 vezes que a gente tocou nesse festival, que o Hamilton também sempre ia.
e eu estava tocando com o Hamilton. Então, eu fui uma vez com o Brasília Brasil, ele tocou com a gente. Depois eu fui com o Quinteto, ele tocou com a gente. E teve uma vez que a gente também fez uma roda no hotel, assim, ficamos tocando, tomando cerveja. Eu toquei umas músicas do LED, assim, para ele. Ele, tá, engraçado. Legal. Enfim, falando justamente desse seu trabalho com o Hamilton, né? Que vocês se conhecem há bastante tempo, né? Você já gravou vários discos com ele, Uhum. excursionou pelo mundo com o Hamilton, né? Inclusive, até uma vez eu te encontrei em Portugal, a gente esbarrou na Lisboa ali, você estava tocando com o Hamilton lá. É, que isso significa para você tocar junto com ele, né? Porque vocês, assim, além de grandes músicos, né, vocês também são amigos, né? Enfim, Aham. o que representa para você trabalhar com Hamilton? Cara, o Hamilton, ele para mim, é exatamente isso. Ele é um irmão, assim, né, cara? A gente tem já. A gente estava lembrando aqui que tem 20 anos. Ele falou, pô, caramba. Ele veio hoje, coincidentemente, aqui em casa. Aí ele falou, pô, caramba. Ontem eu participei do projeto dele chamado Projeto com a Abrace, né, com a instituição aqui. Aí ele falou assim, caramba, bicho, tem 20 anos esse projeto. Aí eu, caralho. 20 anos já. Então, ou seja, né, a gente tem aí pelo menos. Tem 20 anos que a gente está fazendo esse projeto aí, o Abrace. Então, a gente já tem um tempo de amizade, fazendo coisa. Eu tenho 10 discos com o Hamilton, né? A gente gravou. Eu participei de 10 discos dele. E ele produziu o meu primeiro disco. Que mais? O Hamilton, cara. E aí, bicho, é meu irmãozão e também foi eu tive a sorte, assim, porque ele foi também um professor também, assim, para mim, sabe, musical, assim. Aprendi muito com ele. O meu convívio com ele me puxou muito, assim, para cima, sabe? É um convívio que me alçou pro alto. Então, sou eternamente grato e é um irmão. Primeira gravação de vocês foi o Brasília Brasil, né? Era você, o Hamilton e E, Rogério Caetano, não é isso? e o Rogerinho, né? É. Rogerinho. Quando vocês gravaram esse disco foi 2001, 2000, né? A gente gravou um disco em 2000, depois a gente gravou um disco em 2001, mas tem um registro também pirata do primeiro show que a gente fez, que foi no Gates. A gente estava conversando sobre isso ontem, que foi em 98, eu acho, ou 99, alguma coisa assim. Que foi primeiro a gente fez, é, a gente a gente fez o projeto e a gente já marcou um show. Aí a gente começou a ensaiar para o show e daí enfim, aí isso virou disso. Depois a Caravelas contratou a gente foi para o Rio, gravamos. Aí depois a gente viajou, fomos para a França. Aí, é isso. Fizemos coisa. Depois você fica tanto tempo tocando com uma pessoa, e quando é uma relação também de amizade, né? Enfim, isso Tá maluco. no palco já rola uma coisa meio que mágica, né? Enfim, uma interação muito grande, né? É. Não, a gente é irmão, né, cara? A gente se conhece. A gente estava assistindo hoje um negócio aqui que era impressionante, assim, como é que a linguagem da música já, a comunicação você não precisa falar, entendeu? Um olhar você já sabe o que que é, assim, no olhar você já sabe que tem que mudar, que é muito, muito legal. É muito Uhum. legal. O Pedrinho também é um cara assim, a gente tem uma relação musical muito profunda também desse tipo, assim. Rogerinho, Amói, aí que apareceu aqui. Uhum. E você também trabalhou com teatro mágico, né? Quanto tempo você trabalhou com eles? Não, eu trabalho ainda. Ainda Você trabalha ainda, né? Enfim. eu continuo produzindo, né? Aham. Eu saí da estrada um período. Eu saí da banda a banda de show, mas eu continuo produzindo coisas, né? Uhum. Eventualmente, se tiver alguma coisa, eu vou fazer, mas a gente já está conversando também dessa próxima, na retomada agora, como é que vai ser. Eu
pô, a ideia, de uma certa maneira, eu produzi, fazer a direção do show, entendeu? Mas a gente acabou de produzir, eu acabei de produzir um disco que está saindo agora deles, o último disco. Eles estão lançando singles aí que foram que eu fiz parte, que eu produzi, eu e o Fernando. Uhum. Quantos discos você já gravou com eles? 5, Você está há quantos anos com eles? 10 anos, mais ou menos? 10, Uns 10 anos. 10 anos. Como é que surgiu essa parceria com eles? Como é que vocês se conheceram e Cara, veio a ideia de trabalhar? o empresário do Hamilton de Holanda me indicou pro empresário e irmão do Fernando Anitelli, que é o vocalista, né? O Portinari me indicou, falou, pô, chama esse bicho para ele produzir o disco de vocês, que ele tá fazendo uns sons aí maneiro, não sei o quê. E aí os caras me chamaram, e aí eu fiz um disco, depois eu fiz um DVD, e eu sinto assim que foi melhorando a produção, entendeu? O primeiro foi legal, mas assim, ainda não. O público gosta bastante das músicas, principalmente. Tem música que a gente fez lá que tem, sei lá, mais de 10 milhões de views, sabe? Mas aí depois, em termos técnicos, eu acho que as produções foram melhorando bastante, assim, e até continua nisso, assim, eu acho, um processo de ficando mais redondo as produções, assim, né? A própria canção, a própria, as próprias, as composições, assim, estão ficando mais legais, mais maduras. Mas é isso, cara, tem música pra caramba. Eu tenho, sei lá, mais de 20 músicas em parceria com eles, entendeu? E com eles também você já se apresentou, já Nossa, rodou o mundo com eles. cara, o mundo não, mas o Brasil, eu raspei o Brasil, velho. Eu fiquei pelo menos uns 5 anos viajando. Tinha período que era, cara, 15 shows por mês, assim, no Brasil inteiro, sacou? Então eu passei um tempo viajando, assim, que eu não sabia nem onde eu estava mais, assim. Foi bem, foi maravilhoso, mas foi cansativo. No final eu tava assim, cara, não sei se eu quero, não sei se eu quero ficar vivendo nessa correria, assim, sempre não. Porque é do caralho, mas é também cansativo. Era tipo, o tempo que você tinha em casa era o tempo para você se recuperar, aí já chegava já de novo a hora de viajar, entendeu? Uhum. Rotina pesada, muito Pô, você solicitado o você grupo. imagina 15 shows no mês aí, como é que é? É metade esperando para viajar e a outra metade viajando, entendeu? Tipo assim, é tipo um dia antes de viajar ou um dia de day off e o outro tocando, entendeu? Também fizeram muita televisão, né? Fez muita televisão com eles. Nessa época aí tinha. Fiz umas coisas assim, meio Fátima Bernardes. Eu acho que eles foram na Xuxa, mas eu não tava. Xuxa na época. Aí Aham, esses programas de auditório aí rolava, né? A galera ia. Mas eu não fui, aham. não. Acho que eu fui só no Fátima Bernardes mesmo na época. Tava no começo do programa, aquela coisa. Eu não me lembro, cara. Eu fiz um programa que foi legal que eu fiz, foi aquele com o Faro lá, o Fernando Faro. Fernando Faro, né? Do Da TV Cultura? TV Cultura, que não aparecia, Aham, né? sim. É, aquele eu fiz. Eu fiz umas coisas legais na TV Cultura. Eu não lembro, velho. Foi bastante Aham. coisa. Uhum. E, enfim, a sua carreira solo, né? Porque você, com tanto trabalho, né? Teatro Mágico, Hamilton de Holanda, os outros trabalhos todos com que você é requisitado, né? Quando que começou exatamente a sua carreira solo, né? E como é que você concilia essa carreira solo? Você acabou lançou recentemente um disco novo, né? Enfim. Então, a minha carreira solo, cara, ela é curiosa, porque quando eu conheci o Hamilton, eu estava fazendo um trabalho solo em Brasília. E aí ele foi assistir, não sei o quê, por meio do o Leander convidou ele, pai, e pô, foi super emocionante. Eu me lembro que eu cometi até uma gafe, assim, que eu fui falar que eu era muito fã dele, aí eu falei que ele era meu fã, assim, falei, pô, tá aqui o Hamilton, aí todo mundo riu pra caramba, não sei o que, foi engraçado. Mas
A gente ri pra caramba disso. Isso aí lá no show do Feitiço Mineiro. Mas aí, cara, qual o problema, né? Eu tenho também esse lance do sideman e produtor, então sempre assim, eu começo a fazer uma coisa, já começo a pintar outra coisa, e pá, não sei o que, eu tô sempre assim. Mas, cara, eu gravei um disco em 2006, que o Hamilton produziu, que chamou On The Way, que é um disco que já, eu lancei ele por um selo de Nova York, o cara lá que era o Richard Zirinsky, o selo Adventure Music, é um cara super gente boa, me ajudou bastante, assim, pô. Aí eu lancei esse disco, aí depois lancei o Metrópole, que é um disco mais jazzístico, assim, jazz moderno. Depois todos foram por esse selo. O Metrópole eu lancei aqui pela Roda Digital no Brasil também, mas aí, aí depois eu fiz o Simbiose com o Pedrinho, eu e Pedrinho, que é um disco maravilhoso, assim, que traz alegria até hoje pra gente. É um disco que a gente fica impressionado como é que ele rende coisa pra gente. A gente está até já armando aqui o novo, né? E aí eu gravei o Union, foi um disco que eu demorei um tempo para gravar, assim, fiquei produzindo ele, foi um disco de produtor, assim, eu passei um ano fazendo as músicas e fazendo as prés e não sei o que, sabe? E agora o Song for Tomorrow, que foi esse disco que eu fiz, comecei lá em Berlim com o Kurt produziu, que tem o Eric Clapton, Joshua Redman, Kurt, Pedrinho, Aaron Parks, Frederico Eleodoro, Sérgio Machado, Renato Galvão, tem uma galera. Né? Uhum. E, bom, e nesse disco você canta também, né? Enfim, É, a esse, experiência de cantar, como é que começou? Porque eu conheci você como instrumentista, né? Nesse disco você canta várias faixas, né? Enfim. a experiência de cantar foi o seguinte, cara, eu cantava quando era moleque pra caramba. Aí a música, quando eu entrei na música instrumental, eu tinha esse lance, né? Mas assim, eu sempre no violão tinha umas músicas que eu cantava, sabe? Umas músicas do Toninho, Beijo Partido, sabe? Do Milton, Travessia, sei lá. E também na adolescência ali, cantando Djavan, Samurai, essas coisas, né? Mas, cara, com o Teatro Mágico eu comecei a cantar mais, porque eu fazia sempre os backings ali, e gravava e fazia no show, né? Então foi um negócio que... Foi a relação com a canção de volta que o Teatro Mágico me trouxe, né? O Teatro Mágico, ele me reconectou com a canção. Então eu tinha na gaveta umas canções, e aí quando a gente chegou lá no Kurt, o Pedrinho falou, pô, mostra aquelas canções lá, não sei o quê. Aí quando eu vi, virou um disco de canção, assim, praticamente, né? Apesar de ter 4 músicas instrumentais lá. Uhum. Mas é isso. E o Harmonica College perguntando se você conheceu Pedro Martins pelo MySpace. O Pedro Martins, ele me conectou pelo MySpace, mas o que ele fala é que ele ia nos shows aqui em Brasília. Teve até um show que ele foi que no final, assim, eu vi, tava ele mais uma outra galera, e aí eu botei eles pra dentro, assim. Aí foi que começou a amizade. A gente tinha acabado de tocar, tinha um cercadinho, assim, aí eu botei eles pra dentro, assim, pra ficar lá com a galera, do quinteto, entendeu? E aí foi isso. E sobre as letras do seu disco, né? Do que elas falam? Você mesmo que escreve as letras, não é isso? O que que você está se Cara, tem inspirando algumas para? músicas que eu escrevi, mas tem a música, por exemplo, que dá nome ao disco, é uma parceria minha com o Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, né, que é meu maior parceiro de canção, assim, tem várias músicas com ele. E, e que mais? Deixa eu ver outra. Aí tem uma música que tem parceria também com o Frederico Eleodoro. Ah, não quero cometer aqui alguma... Tá esquecendo alguém. Não, mas acho que é isso. E não, aí, cara, meu disco ele fala assim, velho, ele fala principalmente, cara, do convívio com o outro, entendeu? Como conviver com pessoas é o contrário do individualismo, entendeu?
a coletividade, a amizade, as pessoas, ou o outro, entendeu? Basicamente é sobre o outro, assim, né? Sobre a outra, o outro, sei lá, como quiser chamar, mas assim, sobre o inverso dessa coisa atual, pós-moderna, individualizante de você na sua parada, sacou? Uma coisa mais do convívio. Então é isso. E um pouco uma temática também que eu gosto, assim, daquela coisa do Clube da Esquina ali, do Milton, de uma certa um saudosismo, saudade de um futuro melhor, sabe, uma coisa, Uhum, uma esperança para uma coisa coletiva melhor, né? uhum. Até alguém lembrou há pouco o nome do programa do Faro era. Ai, esqueci. Acabaram de falar, eu li ali, esqueci. Mas, bom, deixa pra lá. Daniel, e em termos de sonoridade, como é que você define esse disco, esse seu trabalho novo? Você falou um pouco sobre os anteriores, né, mais jazzísticos e tal. Esse, você fala, o que que você diria sobre o som do disco? Cara, eu acho que esse disco, ele assim, para mim, a sonoridade, e eu já vi críticas falando sobre isso, remete à coisa do rock progressivo, anos 70 e começo dos anos 80. Tem uma galera, eu vi uma crítica falando do Canadá, que o cara falou assim, pô, eu precisei ver a data que foi gravado, porque me lembrou muito aquela fase do Yes dos anos 80, assim, não sei o quê. Um canadense que ele até falava assim, eu não sei se ele está cantando em português ou espanhol, mas já vi gente falando assim que era uma mistura de, como é que era, de Beck com Milton Nascimento, Beck sei lá, música mineira e Beach Boys. Olha, Aí, às vezes, mas, cara, e é pior que é isso, assim, para mim, as referências são essas, assim, quando eu vejo o cara fala, você fala, entendeu tudo, porque realmente, assim, tem uma sonoridade de uma coisa meio daquela época, assim, do Beto Guedes, Clube da Esquina, Lô Borges, mas também um anos 80 às vezes, meio das produções brasileiras, assim, meio do Guilherme Arantes, tem uma, uhum, tem um revival dessa onda mais antiga, assim, né? uhum. Desculpa a falha na memória, mas o Jerônimo voltou a escrever gentilmente Ensaio, é o nome do programa fantástico, que Programa tem aí Ensaio. grandes nomes Ah, da música brasileira. Tem alguém aqui que soltou uma pergunta aqui, que ele está dizendo que ele não vai conseguir dormir se você não responder. É o ó, Alisson Santos, que ele está dizendo o seguinte: eu sei que vocês podem oferecer muito mais que teoria musical, mas eu só queria saber onde eu posso aplicar a quarta diminuta para poder dormir em paz. onde eu posso aplicar a quarta diminuta para dormir em paz. A quarta diminuta, quarta diminuta para mim é terça maior. Não conheço quarta diminuta. Aham, é. Conheço a quarta aumentada. Então, eu acho que você vai continuar a ficar, vai ficar sem dormir hoje também, porque eu acho que não vou te ajudar muito, não. Olha só, Daniel, e ter o Kurt Rosenwinkel na produção, enfim, o que que isso representa para você? Como foi trabalhar com ele, né? Você falou que vocês começaram a trabalhar em Berlim, né? Como é que, Aham. com essa Ah, produção? bicho, o Kurt, ele foi uma ponte do Pedrinho, né? O Pedrinho fez essa ponte, assim, que na verdade eu apresentei o som do Kurt pro Pedrinho há muitos anos atrás, e depois o Pedrinho me apresentou o Kurt pessoalmente. A gente se conheceu lá no festival do Eric Clapton, né, no Crossroads, que eu toquei. E, cara, pô, é um cara assim, bicho, que eu tenho uma gratidão imensa, o cara, pô, generosíssimo, sabe? E, pô, para mim, uma das maiores referências, assim, de compositor e guitarristas, assim, de todos os tempos, entendeu? O Kurt foi um cara que depois do Pat, assim, foi ele que foi o grande guitarrista, assim, entendeu? Desse universo, né? Uhum. Desse universo do jazz e da guitarra contemporânea, assim, entendeu?
Uhum. Então, assim, E trabalhar. para mim é uma honra. Ele é um cara maravilhoso. Ele, pô, foi maravilhoso. A gente trabalhou de um jeito. Até no documentário que saiu, eu fiz um documentário que passa no Music Box. E, e assim, aí ele fala muito também dessa. Que foi uma interação muito fluida, muito natural, assim, entre nós três. Assim, a gente, pô, chegou e foi criando assim, a criação e a nossa maneira de trabalhar, assim, entendeu? Muito, sabe, dando ideia, construindo, assim, mas tudo muito com uma fluidez, assim, muito impressionante. Aí ele fala sobre isso e a produtora também, olhando de fora, ela fala, cara, é impressionante, esse cara, assim, era um negócio criativo que não parava, assim, sabe? Cada hora vinha um... Pois é. E, e um super time também, né? De músicos, né? Você citou aí Renato Galvão, né? Ah, Enfim, ah, vários ah. artistas trabalhando com você, o próprio Pedro Martins, né? O Pedro, ele praticamente produziu esse disco junto também. O Pedro tava, faz parte da coluna vertebral desse disco, né? E há 2 anos vocês tocaram, né? Você falou no Crossroads, né, do Eric Clapton. Foi em qual cidade que vocês tocaram e como é que foi essa experiência? Foi em Dallas e, cara, foi mágico, assim, em vários sentidos, assim. Primeiro que a viagem, ela já começou com um nível de tipo de importância assim. Você chega no aeroporto, já pega já uma coisa, já vai para uma sala VIP animal, bicho, primeira classe, já começa assim. Aí você fala, pô, é para isso, é para isso que eu tô aí, né, velho, na vida, né, estudando. Começou assim. Aí você chega lá, pô, foi muito louco, que até na imigração, quando cheguei na imigração assim, já de cara uma galera foi para uma fila e eu entrei, o cara, não, você vai para ali, sem fila nenhuma. Eu falei, caralho, bicho, que vida é essa? E aí, pô, lá, cara, assim, é isso, né? Hotel animal, estrutura, tudo, pá. E, e aí, cara, todos os grandes artistas mundiais, estrelas da música pop mundial, né, velho? E do rock and roll mundial, saca, da guitarra, todo mundo lá. Eu tava no camarim, depois de tocar, e aí tocou no meu ombro assim. Quando eu olho para trás, era o guitarra do Iron Maiden e o batera do Iron Maiden, tinha assistido. Que tinha um lounge atrás do palco da Gibson, Aham. um monte de guitarra que você podia pegar e tocar, ligar. E, e um bar assim, animal, com comida também, foda pra caralho, negócio assim, animal. E todo mundo lá nesse rolê, nesse lounge, entendeu? Então foi bem. Massa, cara. É. Qual dos guitarristas que era o David Murray ou o Não, Adrian Smith? o Adrian Smith. Né? Adrian Smith e o Aham. Nico McBride. Eu tirei uma foto, Massa. foto com ele, eu tenho uma foto com ele assim. Aham. E É. o Clapton, você chegou a ter contato com ele nesse festival? Cara, nesse festival eu não consegui encontrar com ele pela correria do lance ali, milhões Uhum. né? Aliás, desculpa, eu encontrei com ele, pô, tô viajando. Eu não encontrei com ele eu não encontrei com ele antes de tocar, mas quando eu toquei, ele estava na frente, assistindo. Quando a gente saiu do palco, a primeira pessoa que estava lá era ele. Aí, pô, me deu um abraço, não sei o que, agradeceu pra caramba. E aí, cara, na sequência disso, a instituição que faz o festival nos convidou para ser tipo embaixador da parada, assim, né, da instituição. Chama Turn Up for Recovery. É uma instituição que cuida de pessoas com problema com coisa química, com droga, com álcool, não sei o quê. Uhum. E, e aí a gente produziu uma série de vídeos. Tem um canal deles no YouTube, é maneiro pra caramba. E, E, e especificamente a ideia do Clapton no seu disco, como veio, como veio essa parceria? cara, eu fiz uma música que o Kurt achou massa, falou, bicho, essa música tem que ser em inglês. Aí
acharam Ah, pô, até esqueci disso. As letras são minhas, mas essa música que o Clapton não é, essa letra não é minha. Essa letra é uma parceria do Aslair, caramba, o sobrenome ele é um letrista que ele é amigo da Misha, que é a produtora da Hardcore, e é um cara que escreve pra caramba, e ela convidou ele para ajudar nessa letra. Então essa letra é da Misha, do Aslair e do Fernando Anitelli. É uma parceria assim, né? Mas o que eu tava falando mesmo, cara, me perdi. O Clapton no disco. Não, então, aí quando surgiu essa música, aliás, aí o Kurt gravou uma guitarra solo na música Song for Tomorrow, e aí mandou pro Eric, assim, ó, tô produzindo o disco do Daniel aqui, não sei o quê. Aí ele mandou a resposta, caramba, não sei o quê, elogiando. E aí o Kurt, na sequência, falou, quer participar? Aí ele falou, bicho, na hora, me dá 2 semanas aí manda a música. Aí mandei a música, e aí, quando eu vi, 2 semanas depois, chegou as guitarras, do caralho, fiquei, cara, assim, loucura. Que bacana. Que bacana. Daniel, enfim, só para amarrar aqui e fechar aqui, você está sempre trabalhando muito, né? E, enfim, agora a gente acredita que está no momento de retomada, né? Shows voltando, apresentações voltando, enfim, a gente ainda não sabe se a pandemia que vai acabar tão cedo, mas como é que você está nesse contexto de pandemia? Como é que você está trabalhando e pensando em projetos? Enfim, você trabalha muito, faz muita coisa, né? Como é que você está vendo esse cenário aí, as expectativas? Cara, eu acho que assim, eu vou te falar até o que meus amigos que nem são que são mais, tem relação com outras áreas, mais com economia também. Tem um professor amigo meu de direito econômico lá do Mackenzie, que ele me falou isso há muito tempo atrás. Ele falou assim, velho, é o seguinte, ó, no começo da pandemia ele falou, agora vai ser um momento difícil pra caralho pra sua área, e aí o negócio é segurar a onda agora, porque depois, com a retomada, vai ser animal para vocês. Porque ninguém vai aguentar mais ficar em casa, então vai encher os shows, e dito e feito, velho. Eu só tô vendo show cheio, velho. É impressionante, assim. As coisas estão enchendo demais, assim. Eu tava vendo uns show voz e violão do Fernando Anitelli lá no Nordeste, tudo lotado. Tô vendo só... Todas as imagens que eu vejo é de show cheio, velho. Em tudo quanto é lugar. Os eventos, as baladas, tá tudo cheio. Então, a retomada, eu acho que vai ser uma retomada, sim. Vai ser uma retomada que a galera vai trabalhar bastante, vai ter show pra caramba, vai ser loucura. Cara, nesse período aí, pô, tinha um material de aula online, de um curso meu online que deu uma segurada de onda boa, assim, pra mim. Fiz alguns shows, fiz algumas produções, né? Meio o que foi possível, assim, pra galera fazer, né? E é isso. E agora, o que eu tô sentindo é isso. Desde do meio do ano pra cá, eu tô sentindo a retomada chegando, assim, igual uma... Tô vendo, assim, as coisas, caramba, tá? Já fui para, né, já fiz uma turnê fora com a Milton em agosto. Aí 15 dias depois eu viajei para fazer outras coisas já aqui no Brasil. Aí voltei para Brasília, fiquei 10 dias, já fiz outra viagem, outra tour. Aí agora já tá pintando produção, aí, sabe? Então, aí gravei o negócio um single do Eric Clapton novo aí que vai sair, né? Eu e o Pedrinho. Tá saindo Que bacana. Ele convidou a gente para participar. Um negócio assim, pô, surreal, né, velho? Não dá pra Poxa, acreditar. fantástico. Então, Fantástico. e aí é isso, cara. Eu tô sentindo isso, tô sentindo que tá chegando. Vai voltar com tudo. Bacana. Tomara aí. Muita gente aí precisa tocar, né? Enfim, que isso possa acontecer com segurança. Daniel Santiago, eu queria te agradecer imensamente pela presença nessa live hoje, que você falou assim de tantas coisas bacanas aí sobre a sua carreira,
sobre o seu aprendizado, sobre sua música, sobre seu estilo, suas influências, seu novo disco, sobre literatura, sobre filosofia, política, enfim, tanta coisa bacana. Sempre inspirador ouvir você falar, mas também muito ver você tocar. Espero em breve poder vê-lo novamente ao vivo aí. Muito Bom, obrigado Marcelão, mesmo. obrigado aí, meu velho. Obrigado pelo convite aí e, pô, vamos em frente, vamos nos falando. Tá certo. Queria agradecer também a todas as pessoas aí que participaram da live, que mandaram perguntas aí, prestigiaram o nosso convidado hoje. Valeu, gente. Boa noite. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pela sua trajetória fantástica e sucesso aí para você nos seus projetos. Valeu Valeu, mesmo. meu velho. Um Abração. abraço. Tchau. Tchau.